mais um episódio do nosso podcast Bem Livre. E nessa semana vamos falar sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, que, meus queridos... É um divisor de água. Divisão de águas do quê? De nada, né? Divisor de água. Maravilhoso. É um para divisor de água. Incrível. Ok, só ok. se- Ah, não. Divisor de águas é uma coisa boa, né? Não é o que você tá pensando. Ah, então tá bom. Que as pessoas ficaram divididas por causa disso. Ah, não, gente, não. que era Divisor de- de águas é que, tipo, A existe o partir- antes e o depois Isso. disso. Ah, entendeu? eu achei que É. as pessoas ficaram divididas, Não. entendeu? Não. É quase... Não é o que você falou, é quase o que você falou. Porque existem dois tipos de pessoas desse mundo. As pessoas que gostaram de Homem-Aranha através do Aranhaverso e as pessoas que ainda não assistiram Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ah, isso é um bom ponto. Porra, eu sou da Águas Passadas. Mas calma aí. Então você estava usando o divisor de águas da maneira errada. certo? Porque a gente aqui tem muito modos, não é mesmo? Então, Modos, eu hein? sou a Ana e este é o Vitor. E nós somos Sou os mesmo. hosts desse podcast. Eu vou falar isso todas as vezes. Acho Será? justo. Ela tem muito orgulho disso. Esse daqui é o Xande, nosso produtor, editor, roteirista e tudo mais. Faz tudo. E o nosso querido faz Márcio, nada. o nosso dealer de figuras. Dealer de figuras. Dealer de figura. Traficante de bonequinho. É legal que eu me Traficante de senti estagiário, né? Porque você falou faz tudo. Não, eu sou Geralmente- estagiário, que eu não faço Não, nada. peraí, eu- Tem Não, demais não. estagiário que eu É não que, faço geralmente, nada. é que geralmente o estagiário é o cara que você coloca pra fazer tudo, né? Troca Ah, então lâmpada. eu- Não, é que você... Então eu sou produtora. É isso, é produtor É que executivo. você não aceita ter estagiários. Você gosta de monopolizar A o seu melhor serviço. parte desse episódio é que a gente tem a Ana de volta. E eu estarei nesse podcast até o final dessa vez. Saudades, Iago. Só pra- Gritando na orelha de vocês e talvez derrubando o microfone. Então, só antes da gente começar o nosso querido podcast aqui falando sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, Uou! mais uma vez agradecendo todo mundo por causa dos 100 mil inscritos aqui no nosso canalzinho do YouTube. Gente, muito obrigado. E hoje fomos verificados, não é mesmo, galera? É, ainda e tem estamos, essa. hoje, no dia de hoje, estamos com 102 mil inscritos. Exatamente. Verificadíssimos. Verificados, então, se vocês deixarem um comentário aí embaixo, a gente responde, vocês vão ver lá o negocinho O do lado. tiquezinho. Então deixa um Tudo comentário. ficou muito melhor agora, gente. Isso. Exato. Agora Eu vocês não sabem que a entendo, gente eu é não de verdade. entendo, mas tipo, os poucos comentários que a gente foi respondendo e já com esse tiquezinho, tem um pessoal que pira muito, porque É porque agora a gente é uma conta oficial. Nossa, é É, verdade. você tem- Era Pulsar agora. Isso, é. Exato. Mas Você eu tem quero... reconhecimento suficiente pra merecer aquilo. Exato. Entendi. Mas agora eu quero verificado do TikTok, que é tipo assim, roleta russa. Roleta russa. É roleta russa. É. Eles decidem se você vai receber ou não. Você não manda uma Porque solicitação. no YouTube foi muito E de boa, oremos. porque a gente chegou no 100 mil, daí eu pensei, nossa, é verdade, só tinha que chegar no 100 mil. Mandei ontem e hoje de manhã já tava... Tá vendo? Então, o TikTok acho honesto. É que não eles tem falam como que eles vão solicitar. avaliar o canal e coisa tipo, ver se Ô, se louco. encaixa. Fomos Foi muito rápido. avaliados e passamos aí como então, verificados. E hoje eu mandei a solicitação do Instagram também. Mas a gente não tem muito A seguidor gente lá. não- Não, bem mas aí ele difícil. pede pra você vincular com outras redes sociais que você já Ah, tem. que já Você tem. não E aí tem eu- que pagar, tá tudo certo. Não, Isso aí. Você não comprou seguidores. não. Eu Então- coloquei o link do YouTube, que já tá verificado e tem 100 mil seguidores, e coloquei o link do TikTok, que apesar de não estar verificado, Tem também bastante. tem mais de 100 mil seguidores. Mas eu queria dizer que se a gente tem 100 mil inscritos nesse canal, eu acho que esses 100 mil deveriam migrar para nossas outras redes sociais. Eu gostei. Como o Instagram. Então, quem não segue ainda, segue aí, @canalgeek. E no nosso TikTok também, que a gente posta várias coisas muito divertidas. Que também é o mesmo @canalgeek. Isso, todos os 100 mil. Isso, todos com Todos todos os os 100 S. mil, vocês vão migrar para as outras redes sociais. Ah, quando a gente conseguir 200 mil, vai virar um Mewtwo. Mas, vamos ao que interessa. Homem-Aranha. Opa! Márcio, Então vamos lá, eu sou a orelha do time porque eu ainda não vi Você não Homem-Aranha, assistiu? não. Herege. Mas Nossa, é com O cara spoilers. prefere ficar passando mal do que assistir o cinema. Ah, Caraca, velho. Nossa, é tudo que eu prefiro. Eu preferia estar em casa, morrendo de conchinha. o cara preferiu ter uma gastrite nervosa Isso. Do que assistir Homem-Aranha, gente. pelo Isso é amor de Deus. Não, que absurdo. Cara, eu quero muito ver. Eu vou ver, mas eu estou muito curioso para ouvir a opinião de vocês. Mas com spoilers, pode ser? Vai ser Ah, com a gente spoiler. já- Não, cara, vai começar sem spoiler, daí a gente entra no spoiler. É, padrão. Pro pessoal, né? É, quem não Ah, viu o tá filme bom. ainda e quer ter uma. Pelo menos um por cima. É maneiro você Não, ter mas uma não, ideia das O opiniões. trecho sem spoiler foi esse trecho que a gente não tava falando sobre o filme. Isso. Agora, começando, o Miles Morales morre. Márcio, qual era a sua expectativa? Sabe como ele morre? Jogam ele de um balão. O tio dele joga ele de um balão. O balão. tio dele revive e joga ele de um balão. Isso. E ele morre. Não, o tio do Miles morreu. Exatamente, ele revive. Obrigado, Ele Iago. revive.
O tio do Miles revive. Foi o que ela falou. Márcio, Meu nome. como a pessoa que não assistiu, qual é a sua expectativa para Homem-Aranha através do Aranha Cara, vamos Verso? lá. Visto o que você já vê de comentários e memes e tudo mais que tá rolando por aí na internet. Cara, comentários, memes e informações que eu até esquivei bem até hoje. Mas o mais importante é, eu considero Homem-Aranha, o Aranha Verso, o primeiro filme, como o melhor filme de Homem-Aranha já feito, acima de Tobey, Andrew, todos os seus queridos amigos. Jamais. Homem-Aranha 2 superior. Tudo bem. Eu acho o Aranha Verso o melhor filme da Homem-Aranha que eu já vi. Então, a minha expectativa pra esse filme é absurda de errada. Mas, baseado no que eu ouvi geral, eu acho que ela não vai ser... Não vou ficar chateado que eu vou ver. Não é uma expectativa que Não é uma você criou expectativa à toa. Não. Mas, pra quem não viu o filme e viu os trailers, que, cara, mostrava bastante coisa nos trailers. Tem muito mais no filme. Tem. E Que porque os acontece? trailers mostravam, dá a entender que a plot inteira do filme, assim, de pra onde vai. Eu já acho que mostrou muito, mas é porque eu assisti muito mais trechos do que vocês, né? Porque acredito. editando vídeos e fazendo Você as assistiu coisas, eu várias assisti vezes, muitos promos Não, diferentes porque e os tal. trailers do Aranha Verso do primeiro filme, ele segurava bem o que tinha ali pra você ver no filme. Você tinha Sim. boas surpresas assistindo. Eu espero isso no 2, mas eu tenho meu receio. Então, se vocês viram só os trailers, os 3 trailers que teve, daí tem bastante segredos e coisas. Mas é que nas promos que eles vão lançando, Ó, diariamente, as do Japão as coisas, saiu muita coisa. Pô. mostrou muita coisa. Acho que teve umas 2 participações ali especiais que não tinha vazado. Mas sem contar que, assim, também tem uma coisa muito importante que é como você escreve os roteiros do Wiki e tudo mais, e você tem que prestar muita atenção Então, no que tá exatamente. De acontecendo ali. chapar os trailers. Você vê coisas que às vezes uma pessoa que viu uma promo, pode ser uma pessoa que tenha visto todos os trailers e todas as promos, uma vez cada um. É mais e ou menos pronto. igual eu falei do Guardiões da Galáxia 3, que eu não fiquei tão impactado porque eu Você vi já tantos trailers que eu... Por exemplo, quando o Rocket tava quase morrendo lá, eu Faltam falava, cenas. não, mas eu já sei que tem essa cena tal com ele de uniforme, lutando e tal, então não vai... Exatamente. Tem bastante coisa. Nesse filme também eu senti isso bastante em vários momentos. Mas ainda assim, o filme é do caralho. Mas assim, uma visão de uma pessoa filme que não tem assistiu culpa. só os trailers, né? Assistiu pouca coisa, digamos assim. A história, como ela começaria, por exemplo, tipo assim, o que levaria a plot do filme, eu não esperava. Sim. Eu sabia que ia dar alguma merda. Inclusive, no trailer não dá tão a entender que vão focar tanto na história da Gwen, né? Exatamente. E o Nem filme um pouco. Que começa maneiro. com a Gwen. Não Isso. é com o Miles. Foca na Gwen, no que aconteceu com ela depois que ela voltou pro universo dela. Tipo, o quanto ela sofreu com a perda do Miles, que era o único Não, amigo que ela tinha. Do Peter. Do Peter. Não. Também. Do Miles no sentido assim, ela deixou o Miles em outro universo. Tá, ok. Sim. E ela tava sozinha de novo. Então, tipo, o Peter, ela já tinha sofrido muito. Aí o Miles, cada um é de um universo diferente. Então ela tava sofrendo de novo. É, todo Homem-Aranha tem que sofrer uma perda, mas não duas. Exato. Mas até então a gente não sabia exatamente como que o Peter dela morreu. E nem que o pai dela é o policial que, tipo, tava atrás da Gwen Stacy porque achava que ela que tinha matado o Peter. É que essa plot normal da Spider-Gwen, assim. Sim, era sim. Então, No quadrinho, até aí né? tudo é. Tipo, nessa parte tô tranquilo. Tipo, a história da Spider-Gwen. Mas assim, eu, por exemplo, que não li Spider-Gwen, tipo, pra mim E foi mais, diferente, a entendeu? maioria das pessoas que vai assistir o filme também não Isso conhece. foi Ok, muito calma aí, legal ter só- mostrado. Pera um pouco, A gente tá pera entrando um muito pouco. nos spoilers, Eu eu vou falar, acho. gente, vai ter spoiler, não tem como. Eu Não, já não. entendi, espero que tenham entendido comigo que, assim, vai rolar spoiler. Vamos falar abertamente que não dá pra ficar se policiando. Não. Basicamente, o que vocês precisam saber, quem não assistiu ainda e não quer spoiler, a gente adorou o filme. Maravilhoso. Eu acho que eu fui o que menos gostei, mas é só por ele ficar em aberto. Eu achei que ele termina Abriu aberto demais demais. pro próximo filme. Isso é bom. Mas é o único defeito que eu vejo no filme ali, o resto eu amei tudo. É É muito isso. bom. Tá, então já vamos começar então, nota do filme. 9. 9, nota do filme. 10. 10 também, média 10. Fechou. Excelente. Voltando a Spider-Gwen, eu acho que pro público geral, eu acho que a Spider-Gwen nem é tão desconhecida, porque tem uma animação recente dela, inclusive, e mostra muito dela, da plot dela, tipo, se escondendo do pai dela, que tá investigando a Spider-Gwen. Então, assim, eu entendo que muita gente hoje em dia Já sabe a história conhece, dela, mesmo não lendo quadrinhos. O pessoal mais novo conhece bem essa personagem. Ela
ela é nova nos quadrinhos, mas ela é bem popular. É, ele é bem popular, exatamente. Mas o grande público, eu acho que não conhece essa personagem tão bem assim. O suficiente vai ser a Só primeira que, vez que vai mano, aprofundar. Assim como no primeiro, cada universo tem um tipo de arte, né? Sim. O estilo da arte dela é aquarela. Ai, que do lindo. mundo dela. Mano. Aconteceu. Ah, menos mal. Achei que tinha dado uma... Achei que tinha quebrado alguma coisa. Também. Vai. Então, o estilo da arte no mundo dela é aquarela, é muito bonito. Sim. É literalmente uma pintura em Vamos movimento. lá, muito bonito é o que a gente fala do visual desse filme inteiro, do primeiro, principalmente. Eu falo, tipo, ele é muito bonito. É que ao mas contrário- Mas você falar aquarela, eu fico realmente... Então, não, é foda. curioso. Nesse universo e tal. E é legal que já tem um contraste, porque vem um abutre de um outro universo, que ele é tipo Leonardo da Vinci. É, E é E- tipo papiro, um universo assim, sabe? renascentista. É, renascentista muito lindo também. Daí Nossa, o contraste ok, é muito visual da hora. Vai ser foda. Visualmente é lindo. Eu vou falar que visualmente esse filme teve alguns momentos que eu não achei tão bom quanto no primeiro, mas geralmente era lá na área da Sociedade Aranha, que daí tinha uns É personagens muito, né? que era muito personagem, e daí tem uns que eram uns 3D bem porco. Por exemplo, aquele Homem-Aranha de quatro braços, que a gente Sim! fez um vídeo falando do futuro, Aham. que o Miles esconde Que nas se costas esconde- dele. era meio o porco 3D dele é horrível comparado com todo o resto. Liga? E daí naquele monte de Homem-Aranha aleatório, tem uns que são bem, bem feinhos. Mas você sabe que a hora que começa a contar a história do Miles, que ele cresceu, porque, né, todo Quantos Homem-Aranha... anos se passam do primeiro pra... um ano de um pro outro? É. É um só? É um. Eles falam que é um. É que ele cresceu muito. Só que ele cresceu muito. Ele tá, tipo, é. gigante. Adolescente, Puberdade. faz sentido. Puberdade. Não é dos, e ele é não é dos Homem-Aranha. 27 Isso, pros é. 28, né, cara? Tipo assim, puberdade e Homem-Aranha Isso. juntou ali e deu ruim. Ou deu bom. Depende do gosto. Algumas pessoas têm espinhas, outras pessoas sobem nas paredes. Isso. Isso. E ganhou músculos. Enfim, mas na hora que aparece o Miles, ele crescendo, assim, aquela parte, eu achei... Eu estranhei, sabe? Você achou meio Eu achei... zoadinho. Porque no primeiro eu acho muito mais bem feitinho a parte quando aparece ele a primeira vez, por exemplo, do que ali. Mesmo, tudo bem que ele tava crescendo e tudo mais, mas assim, na hora que deu o contraste, saiu do aquarela pro Miles, eu tipo fiz, eita. Deu aquela estranheza Deu da a mudança. estranheza, mas assim, foi muito rápido e aí tipo já voltou porque o mundo é lindo do mesmo Pergunta jeito. honesta e vai pro show porque ele enxerga melhor isso. Mudou o frame rate de uma parte pra outra nisso? Porque isso Não. normalmente quando você sente muito essa mudança é quando muda frame rate, tá Não, ligado? mas me incomodou bem menos do que no primeiro filme, o frame rate. Mas, por exemplo, tem o Punk Aranha, Nossa. que é um puta personagem foda. Ele é o melhor personagem. Ele é incrível. Acho que das variantes que eles apresentaram, ele é o mais top O nesse Punk daí. Aranha. Sabe aquelas cartas de ameaça de serial killer? Isso, Que é escrita essa com inspiração. recorte de Sim. revista? Jornal. É Anarquia. assim, ele é um- Anarquia. É Aquilo- anarquia total. É. Aquilo é a inspiração dele e as partes deles têm como se fossem recortes diferentes e frame rates diferentes e tal. E É vai muito mudando. louco. Tipo assim, não é um negócio que fica estático, entendeu? Ele não é estático. É. Não é tipo a roupa dele do jogo. De Punk Aranha, Não, tá ligado? não. É, tipo, Os recortes ficam trocando de formato, de Cor, cor. O tempo é inteiro. muito louco. Tudo. é bem punk. E Ah. cada um tem É. um frame rate diferente. Eu só me incomodei que a guitarra dele tá sempre com um recorte amarelo muito estranho em volta, mas tipo... Ela tem um glow. tem Ela um glow. tem. É que ela foi usada pra recortar a cabeça do Ozzy Osbourne. Isso. Maravilhoso. Mas. Outro Homem-Aranha, outro universo que é muito bom e o Victor deve ter amado é o Homem-Aranha indiano. O Homem-Aranha indiano. Eu Você ouso, tem propriedade pra dizer. eu Aquilo é ouso lindo. dizer que foi a minha variante preferida desse filme. Foi a do Homem-Aranha indiano, cara. Ele é puro O carisma. Pavirit... O Pavitri Prabhakar. Maluco, Agora ele estudou, né, É cara? porque eu ouvi ele falando no filme. Ah, é verdade. Aí já entrou aqui, fi. É, mas todo mundo que acompanha o Wiki viu o vídeo do Aranha Indiano, então, tipo, ele realmente tem uma plot É. maior no filme. Inclusive, é uma coisa que a gente Sim. tem que falar, né? E- Se vocês não conhecem nosso canal, tem um monte de vídeo desses dois explicando um monte das variantes do Homem-Aranha. Exato. Tem do Gato Se Aranha, você- T-Rex Aranha, Punk Aranha, Homem-Aranha Indiano, Espetacular Homem-Aranha. 2099. O carro-aranha. Carro-aranha. Aranha. O Carro É porque, Aranha é assim, fenomenal. No filme você vai ver toda essa galera. Mas não vai aprofundar tanto neles. Inclusive... Deixa eu partir por ele aqui. No primeiro filme tem aquele negócio de formar um time. Então tem o Noir, tem o B. Parker, tem o Miles, tem a Gwen. Nesse filme também, tipo, montam um time. Então, Miles, Porque, aquela- tipo, vocês começaram a falar do Punk, do indiano, então, tipo, eu acho que vai formar um timezinho de novo, é isso? O que acontece? Todos os Homens-Aranhas, eles podem... todos, vai menos o Miles. Eles estão ali no universo Aranha, na linha do tempo. E eles eles estão na Sociedade na Sociedade Aranha, é.
Que é num mundo do 2000, que o 2099 meio que criou. É no mundo do 2099, um dos mundos, no caso. É um hub, mais ou menos? É um hub. O mundo do 2099 foi Destruído e ele criou não, aquele... mas é um mundo, é um dos mundos do 2099 que ele... Porque ali não são só Homem-Aranhas que tem, né? Tem toda uma cidade, tem toda aquela coisa. Então, um universo... não é só uma central de comando? Não, tem o prédio ali que é só de Homem-Aranhas, que é onde fica a Sociedade Aranha. Mas o resto é um mundo futurístico do 2000. Pode não ser exatamente o universo principal dele, Mas foi igual ele falou. que criou. Mas é um universo dele. Ah, ok. E aí... É muito maior do que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa mais condensada Não. nisso. E aí ele cria esse... É uma boa surpresa. esse... Como chama? Sociedade Aranha. E aí eles vão recrutando aranhas. Basicamente pra impedir acontecimentos errados no tempo Na e linha do espaço da linha do tempo. Então, ele criou por causa da explosão que teve do final do primeiro filme. Ok. E daí, por causa daquilo, ainda continua tendo essas coisas de algumas... Que nem o Abutre vai parar de uma... Um blink de uma realidade pra outra. Esses pro outro. blinks principalmente ocorrem por conta do Tom Holland. ele Do dá a Homem-Aranha do entender Tom também, Holland. bem rapidinho, que ele fala que, tipo... É o trecho do trailer. É só aquilo que fala dele, tá? Isso. Xingando o Doutor Estranho e o... E o moleque. Moleque é, idiota. 99999. É. E aí a Gwen entra, tipo, nesse... E ela tem a... Então, é que tem todo... Mano, aí que tá, tipo, tem todo o drama, porque, tipo... a história dela é muito pesada no filme, porque o pai dela, mesmo depois que descobre que é ela, ele ainda acha que ela matou o Peter e ainda tá indo atrás dela, tipo... O pai dela... Ele não é tipo assim, porque você é minha filha. Não, você O pai dela aponta a arma pra ela. Tipo, ela tira a máscara, olha pra cara dele e fala: você ainda acha que eu matei o meu melhor amigo? O pai dela levanta a arma pra cara dela e fala: levanta os braços, você tem direito a um advogado, se você não conseguir arranjar um, tal, não sei o quê. E daí ela é recrutada. Aí quem é a mentora dela é a Mulher-Aranha. A grávida. Ah, ok. Na moto. Ela é mó da hora, só que ela parece, tipo, pouco. Ela aparece bem pouco. A real é que boa parte dessas variantes, as que mais aparecem é o 2099, obviamente, que ele é o Imagino o antagonista. O antagonista Fantástico, Daddy. O Punk-Aranha tem uma participaçãozinha até que legal. Uma O legal e ele é indiano, um bem importante, né? importante, sim. E daí a Spider-Bite até que tem um destaquezinho maior até ali também, que é de uma realidade onde é uma garota jogando um jogo de realidade virtual e daí ela cria um avatar aranha e tal. Ela tem uma participaçãozinha Vai ser legal. bem legal. Mas outros personagens, por exemplo, o Aranha Escarlate, eu vi até que muita gente ficou puto, liga, porque o Aranha Escarlate, ele Mal é meio que um apareceu. bobão, meio piada, as partes que ele aparece. ele é um clone mal feito. Não, é porque assim, Não. o que eles tentaram, eu entendi o que eles fizeram fazer, porque assim, é aquele negócio que ele tá sempre que ele aparece, ele tá meio que narrando e ele tá naquele mood meio triste por causa das merdas que aconteceram e tal, que eles tentaram fazer aquele clima que tinha nos quadrinhos dos anos 90. Fala isso agora. Eles fizeram naquele negócio, só que daí ele acaba ficando... E daí eu vi um pessoal falando, nossa, transformaram o Aranha Escarlate em piada, não sei o que. Eu falei, mano, eles estão fazendo um 2 anos e meio lendo isso, a gente sofreu Então. com essa parte também. Querendo ou não, nos quadrinhos dos anos 90, que é quando ele aparece daquele jeito, ele é assim. E a piada é essa, exatamente. né? Maneiro. A primeira É que vez assim- que ele aparece, trombam com ele no corredor, ele tá apoiado na parede, assim, ele... Oh! Aí eles falam, tá tudo bem aí? Daí ele, eu acabei de ter uma lembrança muito triste. E as poucas cenas que ele aparece, sabe aquele negócio dos quadrinhos tinha muito nos anos 90, de tipo, o personagem tá sempre narrando o que tá acontecendo com ele, esse tipo de coisa? Ele faz isso, tipo, não, eu estou aqui nesse beco e não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, fenomenal. É muito isso, cara. Estou aqui Verdade. mais um dia sob o olhar Só sanguinário que é do bem vigia. pouco que ele aparece. Muito pouco. E o que eu senti é que, assim, a galera do primeiro filme... Na verdade, o Peter do primeiro filme O e a B. Gwen... É o Peter B. eles aparecem muito. Uhum. Os demais... No ar, o Ram. Apareceu Ah. no final. Rapidinho. Ah. A Penny aparece rapidinho quando eles estão lá na Sociedade Aranha. Inclusive, o robô dela agora tá mais parecido com o dos quadrinhos. Isso. Que é É. começando a ir pro lado mais Evangelion da vida, assim. Ih. Mas... E ela também cresceu um pouquinho, né? Isso. Ela já tá mais E aí- adolescente. Faz sentido E ela depois, passar no um aninho final, também. É. No final, eles voltam por conta do terceiro filme. Mas a gente Isso. chega lá. Eu senti isso, que os novos... Não sei se é porque tem muito, mas porque tem assim... muito. É muito eles aranha, não né? conseguiram, tipo, focar. Tipo, Não.
Sabe? O Punk A hora- Aranha, beleza. O Indiano, beleza. O 2099, beleza, porque o antagonista. Mas assim, tipo, Ah, Jessica Drew, que... Então, entendeu? a Mulher-Aranha grávida, que tá em todas as divulgações, achei que ela ia ter mais. Sim. O Aranha Escarlate, por estar em toda... Tem brinquedo também, achei que ia Ela ter é mais. Escarlate, né, cara? A Mulher-Aranha Cyborg, que tem um monte de brinquedo, que é aquela Aham. monstruosa Nem assim. vi direito Mano, ela dela. tá na perseguição indo atrás do Miles e é isso. Não Ela acontece aparece nada. 30 Ela é um segundos. boneco raro. É, o boneco O raro. que a Isso. gente tá atrás sai um pouco, tá ligado? Mas aparece o melhor Homem-Aranha. Mas a gente já Lego. falou do indiano. O Lego. O Homem... Só que assim, isso, puta, esse aí eu nós acho que, assistimos- mesmo eu que não assisti, não dava pra escapar da história do Homem-Aranha de Lego, né? Sim, nós do assistimos moleque que fez. dublado. pô. Né? Aham. Pra quem não sabe, a gente não reconhecia a voz da galera toda lá, famosa. Não faço ideia de quem são eles. Mas o dublador do Homem em Aranha Lego é o mesmo dublador do Tobey Maguire. Tobey Tobey Maguire. Então, tipo assim, a hora que ele começou a falar, me veio assim um sentimento, Nostálgica. um nostálgico. Eu fiquei tipo, ah, meu Deus, é a mesma voz. Mas, tipo assim, Assim, todos- né? Você não vai ter uma pra nostalgia mim quando eu vi funcionou. o Forlani e como é que é o nome do outro? O Érico Borgo. Não, de sim. Homem-Aranha. Falando uma frase. Mas sabe quando, Jamais ia você, reconhecer. sabe quando você cresceu assistindo Homem-Aranha com aquela voz Sim. e aí de repente você O vê pior em que algum foi lugar a- ali? Eu olhei pra Ana porque eu falei, nossa, Lego, eu olhei mó feliz e ela olhou feliz, mas ela tava feliz por causa da voz do Tobey Foi Maguire. dos dois ao mesmo tempo, Da assim, hora. entendeu? Uma Lego e experiência coisa. maravilhosa, não é mesmo? Foi uma experiência, Pode pra mim atingir foi E bem é diversos legal. legal, o Jordan, todas as versões que aparecem dele são dubladas pelo J.K. Simmons. Tem que ser. ele é o JJ perfeito, né? Desde sempre. Então, mas tem muito pouco espaço e a hora que eles chegam a primeira vez no hub ali, começa ele andando naquele lugar e daí vai aparecendo rapidinho cenas rápidas com frase de alguns Homem-Aranhas peculiares e aparece uma boxzinha tipo de quadrinho assim pra você ler. Ah, Peter Parker, Terra, não sei o que, blá blá, mas, mano, é tão rápido que É você muito não rápido. consegue ler as Não dá. informações certas. Não dá. Por exemplo, o carro-aranha aparece numa dessas. Aparece lá Peter Parker Car, Homem-Aranha, Terra, não sei o que, blá blá, blá, explicando, Mas é só que você não muito consegue ler rápido. tudo. É que deve ser muitos, porque, É muita pô, coisa. a É. ideia é essa. É. É. Mesmo tendo vários Homem-Aranha, alguns do primeiro não tendo alguma nem participação e tendo esses novos. A história do Miles, da Gwen e do... Principalmente, vocês não falaram nada ainda dele. 2099. Como é que é? Porque, tipo, o meu interesse é, tipo, os Vamos três lá. principais, vamos falar assim. O que acontece é assim, o vilão principal é o Mancha. Tudo acontece por conta do Mancha. O Mancha é um vilão merda maneiro, né, cara? Então, mas Aí essa é a conta a ideia. história do... ele começa, o Miles, desculpa, já, tipo assim, zoando a cara dele, porque, meu, que bosta de vilão que você é. É, E ele fala que ele é um o poder vilão dele é ruim. incrível, mas ele é muito C, tá ligado? Não é nem beber, é elogiar o Mancha. Então, a questão é, ele tem um poder com um potencial incrível, fenomenal. Ele é um cara extremamente inteligente, porque ele era um cientista Sim. da... Conta a história Da e ele Alquemax? tá no primeiro filme, Esse tá? é no primeiro filme. Lembra quando eles estão fugindo da Alquemax com os computadores? Ele é um dos O- cientistas. Ele é ali o da- cientista que o Miles joga um bagel na cara. É. Aquele vídeo que você viu. Um bagel na cara. E daí depois ele tava na explosão que teve no final, que foi o que acabou dando O os poder poderes pra pra ele. ele. Ok. Então, e tipo, ele é um cara extremamente inteligente, com um poder muito bom, e ele não sabe usar direito. É. Isso acontece muitas Aqui vezes. É, não, acontece. isso é bem legal. Ele vai parar dentro dele mesmo, no buraco dele. Hum. E aí ele descobre que ele tem um potencial de viajar das Pelas- linhas do tempo pelos buracos. Que é do- a cena dele saindo no Venom, que apareceu no Ah, trailer. isso. É. Dando razão a um poder incrível. Só que daí, É. tipo, o objetivo dele. E daí ele começa a viajar em todas as realidades que tem Alquemax e meio que roubar o poder Tecnologia. dos reatores pra ele ir aumentando o poder dele. Isso. Maneiro. Porque ele tá puto com o Miles, porque o Miles não lembra quem é ele e não respeita ele. Então Ah, ele ia acabar com a. Ele é o realidade- Electro. E É. também porque, tipo, por conta do Miles, ele entende que é por causa do Miles, todo mundo acha ele um bosta, porque É, ele é um uma mancha. piada. Ele é uma Não, piada. a gente também é que fala. É, relaxa, tio. Então, mas basicamente isso que deixa o. Mas o que. E daí o 2099, ele é muito full putaço em relação ao Miles, porque. O primeiro, por causa da explosão que teve, e segundo, porque daí descobre que o Miles não era pra existir esse Miles. A aranha que pica ele no primeiro filme, inclusive revendo a cena do primeiro filme, você vê que a aranha dá um blink assim, Aham, dimensional. ela tá Ela mesmo. não é daquele Ela era pra universo. ser de um outro universo que acabou ficando sem ter um Homem-Aranha por causa do Miles ter sido picado por ela. Porque os cientistas da Maneiro. Alquemax Então- estavam fazendo experimentos e abriram Isso. um portal e trouxeram uma aranha do universo número Que era pra ter 42. picado o Peter.
do outro universo. E aí não picou, e aí picou o Miles. Picou então, o Miles, assim, só não que- era pro Miles existir. O Miles nunca foi pra ser um Homem-Aranha. Todo Por mundo Aquele que não Miles, gosta no do caso. Miles acha isso. Não, mas aquele Miles dessa realidade, até porque tem outros Miles, mas tipo... e daí Por isso que tem dois praticamente o Homem-Aranhas Peter no daquela universo. realidade do Miles só morreu porque o Miles foi lá se meter onde não era chamado por causa de depois que levou a picada e tal. Porque ali o canon do que tinha é que aquele Homem-Aranha ia conseguir salvar o mundo e impedir de abrir o portal antes de ter qualquer merda. Ele não ia morrer. Então o 2099 não curte o Miles porque ele entende que o Miles atrapalhou aquela Miles é o realidade. problema. Então o Miles é a coisa pra ser arrumada que ele tá correndo atrás nesse caso. O Miles Mais é ou menos. Tipo... o primeiro bug. É o É o primeiro, primeiro. bug. Só que o que acontece? Todo Não, o primeiro homem, bug é o Bug-Aranha, cara. Isso. Lembra sempre disso. todo Homem-Aranha precisa sofrer uma perda. Ah, isso Existem eventos canônicos. Até porque, tipo, daí eles citam o tio Ben. No caso, o Miles teve o tio dele. E Só aí, que tipo, um todo outro... mundo- Das mortes marcantes que teve do Homem-Aranha nos quadrinhos. Tem o tio Ben. Sim. Teve a da Jean DeWolf, que é aquela detetive. Teve o Capitão Stacy e depois a Gwen Stacy. Ok. As mortes canônicas. Essa A morte Tia do May morreu Capitão... várias vezes, mas não aconteceu, né? A morte do Capitão Stacy, que é realmente uma das mais marcantes dos quadrinhos, foi antes até da Gwen e da Jean DeWolf. Realmente é um desses eventos canônicos que tem que acontecer. Não pode eles ter são os impedir. válidos. Aí Isso. sim. E daí quando o primeiro universo que o Miles... basicamente o Miles segue a Gwen invisível depois que ela vai investigar o Mancha no universo dele e tudo e tal. Uhum. Porque ela fala da Sociedade Aranha, mas fala que ele não pode entrar na sociedade. Então ele vai invisível e entra atrás de um portal dela, porque ela tá indo atrás do Mancha, E vai parar lá no... no indiano. É. Inclusive tem a cena de... A cena toda nesse universo indiano é uma das coisas mais lindas que tem. Não só a treta em si, mas eles tendo... Eles voando, não é... eles têm que salvar todo mundo. Então, Tipo, tem uma cena de salvamento deles tentando salvar a cidade inteira Over. que é do caralho. No começo do filme, fantástica. né? O estilo de arte é bem parecido com o do Miles. O do Não muda indiano tanto. não muda muita Regular, coisa. não vale. Ele não foge pra nada muito artístico, assim. Não Ok. foge nada pra Não muito destoa. aquarela, Mas é quadrinhos, aquilo, ou é essas a coisas. Índia, então é assim, Mas muita coisa então, acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. É um mundo indiano e você tem vários aranhas agindo ao mesmo tempo e o aranha indiano, ele tem uma movimentação Muito louco. muito louca Gingado. por causa daquele diábulo que ele usa no pulso. Ah. Que ele Os usa aquele ioiôzão. negócio Zoiozão, é. É bem legal. maluco. Ele joga duas teias, ele torce o bagulho, joga pra cima, pega de novo, joga no outro lado. Ele é estiloso da maneira certa. Ele é muito da hora, Então, e velho. basicamente, daí ele tem a namorada dele e a namorada do Homem-Aranha indiano tem um tio que é um capitão de polícia, Ah, tipo, que é pra ser o equivalente do Capitão Stacy. E Era pra ele era pra morrer. ele morrer tentando salvar uma criança, igual acontece com todos os outros Capitães Stacy. Morrendo, tentando salvar alguém. Não, tem um que E daí tem que o salvar a cidade. Miles... Salva E os daí dois. o Miles salva a criança e o tio. E daí o universo começa a entrar em colapso. Esse universo do Homem-Aranha, do indiano. E daí chega um monte de Homem-Aranha da Sociedade Aranha cientistas e começa a tentar fazer uns equipamentos para impedir de sumir essa realidade. Inclusive não fala se eles conseguiram. Eles falam que acham que Não. vão conseguir, mas não mostram depois Eles no falam que filme, né? estabilizou. Mas que fica ainda pro não- terceiro. é. Fica pro É, terceiro. Então, Mas eles não, podiam só matar o homem. não, matar o Capitão O Stacy. Capitão né? Stacy, perdão. Então, só que daí basicamente isso. Então, por causa disso tudo, o Homem-Aranha 2009 tá muito puto com o Miles. Tá puto duas vezes agora. Só que não o suficiente, porque... Você não devia existir. E além de você não dever existir, você estragou outro Então, rolê. Calma, você tem mais um atrapalhou um pedaço. evento canon, que é o que eles chamam. Ok. E daí, quando eles vão explicar isso pro Miles quando ele tá na Sociedade Aranha, O que ele descobre? O pai Quem vai dele- virar capitão? o pai dele... Então, no começo do filme, o pai dele fala que o pai dele tá pra ser promovido para capitão. E aí começa a falar, o capitão. Ele fala, não, ainda não, minha promoção vai vir, Isso. vai vir. E tá pra chegar. E daí, quando o Miles descobre que desse evento canônico que tem que morrer um capitão... Ok, ele fala, vou salvar meu pai. Exatamente. E não, que é o E que dá a daí entender é o no que- trailer, é. é. E daí é o que todo mundo começa... Tem aquela perseguição louca. Não, Mano, e é não. muito da hora a perseguição. É muito louco. E tipo, ele dá um pau em todo mundo. Ele Ele consegue. dá um... Ele pode ficar invisível, né, cara? É. Ele não precisa. Eu não sei por que ele... Então, mas é legal que assim... e quando você tá nesse hub que você começa a ter todas as participações especiais diferentes, digamos assim, que daí, inclusive, aparece o Prowler em live action.
que é o Donald Glover do Homecoming. É ele com uma roupa de Prowler, inclusive preso lá, porque assim, os Homem-Aranha estão pegando vários vilões que... Pegam os vilões que estão vazando pelas realidades Isso. e tem uma máquina em forma de aranha que manda eles para as realidades certas. Não pra só arrumar os vilões, tempos. qualquer... Tudo que Pessoa vaza, que esteja fora. tudo É. que acontece fora ali, que vai pra outra realidade, não era pra ir, eles levam ali e, tipo, enfiam nessa máquina que até então eles nem têm certeza se funciona direito ou não. Eles deixam essa parte bem clara Acho ali. honesto. E mandam de volta pra realidade. Aí eles não sabem o que acontece, entendeu? A máquina se foi ou se não foi. basicamente a máquina escaneia o DNA daquela pessoa e manda pro universo certo. Então, que é o identificado como dessa pessoa. Isso. Aí ele começa a fugir e aí ele dá um olé na menina da realidade virtual, Que é a Spider-Bite. que ela que comanda essa máquina, e aí ele põe pra ir pra realidade dele. Isso. Só que a aranha que picou ele, O código genético dele tá, Tá com a aranha. categorizado pro universo 42. Ah, tá. A aranha vai pro universo dele, é o universo O da aranha universo dele, que que não é o Exato. dele. e não o dele. E é legal porque ele chega lá e tem todo um negócio que, mano, é o mesmo universo. Daí ele começa a conversar com a mãe dele fala, o que você fez com o cabelo? E daí ele começa a falar, não sei o que, e daí ele revela que ele é o Homem-Aranha pra ela. Ela começa a rir da cara Ela dele. começa a rir, quem que é o Homem-Aranha? E aí, nesse mesmo momento, tipo, o Homem-Aranha 99, a Mulher-Aranha. Mulher-Aranha grávida... 2099, como 99 pode É, ser. 2009. Escarlate. O Escarlate, ele tá junto também. Tá, já tá. Ele E a deve estar Gwen? muito triste. E a Gwen, eles estão no universo do Miles. Qual dos universos do Miles? De verdade. O do de Miles e da verdade. Aranha. Vamos definir que tem o universo do Miles Então. e da Aranha do Miles. Só que as coisas começam a acontecer e você fala, vai dar tempo da Gwen chegar no Ah, quarto dele. tem uma plot paralela de... E ela aquele chega maneiro. no quarto É bem dele. legal. É tipo, a Gwen tá se aproximando da janela Não. do quarto dele. Ele tá dentro do quarto e fica O trocando a jeito, cena entre o um jeito e o que é outro. construído é muito bom, porque você fica até o final, você sente aquela estranheza, mas você não percebe exatamente o que tá errado. Maneiro, Até ter a maneiro. revelação que daí naquele universo o pai dele que morreu e o tio dele tá cuidando de tudo. E O tio dele é um E perigo. E ele é o vilão daquele universo. o Miles é o Prowler daquele universo, o Miles daquele universo. E daí, então o filme praticamente acaba com o Miles preso pelo Prowler e o tio daquela realidade. Caraca, é E tombo, o né? Prowler dessa realidade puto, porque Puto. o pai do Miles tá vivo na realidade do Miles. Sim. E na realidade ali, o pai dele morreu. Isso. Alguém tem que... E daí, É o tipo, sacrifício, ele né? tá preso ali. A Gwen tretou com o resto, foi expulsa da Sociedade Aranha, por causa que ajudou o Miles e tudo e tal. E o Peter B. Parker voltou pra realidade dele, com a filha dele, que é fantástica, Da inclusive. filha A dele. May É Day. muito da hora. Ela tá o tempo inteiro com ele, É tá? a May? A Mayday Mayday. Parker. A menina é muito engraçado. E daí, tipo, ele volta à realidade dele. E a Gwen, tipo, o Homem-Aranha 99 tira o reloginho dela e expulsa ela pra realidade dela. Ah, tem esse Então relógio tipo vamos lá, passe vamos lá. livre. Vamos porque- voltar um pouco. O Aí, relógio tipo, estabiliza eles em outras Basicamente, realidades. não precisa estragar todas as surpresas, mas basicamente a história que é concluída nesse filme é a história da Gwen com o pai dela, basicamente. Ah, maneiro. Tem uma resolução. Maneiro. E daí ela recebe um reloginho diferenciado do que o Punk-Aranha deixou pra ela. Porque o Punk-Aranha, o tempo todo, ele fala... O tempo todo ele é contra. Anarquia, né, Ele, mano? não, ele é Punk-Aranha, ele é porra. anarquia pra caramba. Tanto que ele fica falando pro Miles, antes do Miles chegar lá, tipo, não dá ouvido pra esse cara, não sei o quê. Não entra, não entra. Não entra na Sociedade Aranha. E ele é o cara que o 2099 não gosta. Dá pra ver que não gosta dele. E aí, na hora que começa a perseguição, ele falou assim, eu não vou. Eu me recuso. E Eu só me volta recuso. pra realidade E dele. vai embora. Foda-se, entendeu? E cada membro dele volta pra uma realidade dela. É isso. Tipo isso. Mas basicamente ele deixa um reloginho pra Gwen e a Gwen vai recrutar os outros aranhas amigos do Miles pra tentar resgatar ele Os do primeiro filme. do primeiro filme. É aí que eles Os aparecem. primeiro filme e alguns outros que nem a Spider-Bite tá ali junto também. O Tem alguns indiano outros. também O tá indiano ali. também O indiano também. É. E o Punk, acho que ele volta, o Punk ele, né? provavelmente. É. Ah, isso me... Cara, saber, Então- saber disso, pra quem não viu o filme, me tira um peso que eu tinha, um receio grande de ir um pouco pro lado da história do Aranha versus Quadrinhos, que é uma Não. maluquice. Não tem os Bizarro. herdeiros nem nada do tipo. Talvez num futuro, tipo, depois desse. Então, mas dizem que no vai terceiro acabar. filme. É. Isso é ótimo. Essa saga vai ser uma É. trilogia fechada, mas É eles vão honesto. querer milcar mais. Então, Vão. eventualmente vão. Tem tanto aranha, né? Vamos então. milcar Qual a mais duração do ainda. filme? Desculpa. 2h20. Não, pô, é um... Então, filme longo. Nesse final só, nessa parte que a gente tava falando de toda essa construção dos aranhas estarem indo atrás do Miles e ele tá no universo 42 e eles estão no universo de origem dele.
e essa dualidade ali das cenas construindo tudo não sei o quê, mas a hora que ele foi transportado pro universo, apareceu escrito na tela Universo 42. Na tela do aparelho do transporte. A hora que escaneia o DNA dele, aparece Universo 42. E eu vi. E você associou? Eu tava olhando pro... Porque o 42, ele aparece o filme todo. Eles enfiam na sua cabeça o número 42. Número 42. Eu conheço esse filme. 42? Número 23, né? Porque 42 o tempo é todo o- falando da aranha do 42, do universo 42, porque o Miles 42, não sei o que, 42. 42 E aí, é um dos números do a hora Lost. que ele tava sendo transportado, que escaneia o... Desculpa! Do nada! 42 é o sentido da vida do universo e tudo mais. A hora que escaneia o DNA dele, aparece na telinha do aparelho escrito Universo 42 e aí ele é transportado. Então toda essa cena eu tava assim... Não, eu não vi. Não, eu não reparei nisso. Então, eu já tinha visto e eu fiquei assim, tipo... Estraga a tensão. Olha o estraga a Ah. tensão. Mano, eu fiquei muito triste por causa disso. Eu fiquei tipo, pô, eu perdi uma experiência que eu podia ter tido agora porque a construção é muito boa. Eu reconheço que ela é muito legal se eu não tivesse visto esse detalhe. Eu entendo sua dor no momento que eu vi o Luke no episódio 4, 5, 6 não mexer o chãozinho quando ele anda. Eu tipo, beleza, ele não tá aí. Eu sei exatamente como você No Último Caramba. Jedi? no último Jedi. Que você fala, tipo, eu já peguei que não é ele, tá ligado? E tipo, a construção é ótima. E você fala, maneiro, mas eu sei que não vai acontecer Porra, nada. mano. Que triste. Que Acontece Mas às o- vezes. É. Mas é legal, sua experiência é diferenciada. Então, mas vamos lá, o meu problema com o filme. Isso eu É. quero saber muito, realmente. Vamos lá. O filme são três tempos, tá? Que são o filme. Arcos? 3. Tenho. Então, os 3 atos. 3 atos. Certo. O problema é que falar. assim. O final do filme, praticamente, o que seria o terceiro ato, a conclusão do filme. É um segundo São ato. São 4, são 4. Então, acaba sendo 4, porque assim. Tem um pós-fácil. Não, é porque tem muita coisa depois. A treta grande do filme é ele fugindo daquele universo. Tá, que seria a conclusão do filme, não é no final. Exatamente. Ok. Depois disso, tem muito tempo resolvendo a treta da Gwen com o pai dela e mostrando esse outro universo e coisa do tipo. E ele não tem uma conclusão satisfatória pra mim. Tipo, tinha que ter sido mais rápido esse final. Eu acho que meio que quebrou o ritmo do filme um pouco pra mim, porque eu achei que depois que ele fugisse ainda ia ter uma grande treta, alguma coisa do tipo pra ser mesmo o ato final do filme. Tá, faltou Mas um punch nessa conclusão. Faltou o punch porque, tipo, acabou deixando o final totalmente em aberto, construindo pra próximo filme. Mas não é uma coisa estilo, por exemplo, Sociedade do Anel, Nada acontece. tem uma conclusão, não termina a quest principal, mas mostra cada um indo pra um lado, e é isso, mas é rápido. As Duas Torres também, tipo... O Sociedade do Anel tem uma conclusão pra aquele arco de história. As Duas Torres tem uma conclusão pra aquele arco de história. Ali naquele filme, a maior parte dos arcos de história ficou pro próximo, tem só uma conclusãozinha pra Gwen. Tipo assim, 2 horas e 20 de filme. Começo, meio e fim em 2 horas e mais 20 minutos de começo. Que seria basicamente, ao invés de fazer 2 horas de filme e uma cena pós-créditos de 25 segundos, eles fizeram 2 horas de filme, pegaram aquela cena pós-créditos e transformaram nos 20 minutos finais do filme. Pra mim, isso não me incomodou. Eu consigo ver prós e contras nisso. Porque assim. O episódio do meio é complicado, né, cara? Primeiro, quando eu tava na metade do filme, eu já tinha entendido que ia ficar muito em aberto. Porque assim, começou a acontecer muita coisa. Muita coisa. Chega Aí num ponto que você começa a olhar você no fala- relógio e você fala, não tá A hora que batendo eu olhei, eu a falei assim, mano, matemática. não tem como eles finalizarem esse arco, tipo, em 20, 30 minutos. Não tem como. E aí, aí você vem daquela. Tem a Sociedade do Anel, que, tipo, termina de um jeito, pro próximo, lá. Tipo assim, Um exemplo muito cruel, porque aí... é feito perfeitamente É. no Senhor dos Anéis. Só que aí você pega o exemplo de Harry Potter. Reis da Marca Parte 1, uma bosta? A parte 1 é extremamente parada e tudo acontece na parte 2 pela metade. Mas o Reis da Morte Parte 1, ele é um erro só. Não. Mas esse erro aconteceu em todos os filmes que resolveram dividir em 2 partes. Daí pra frente, que vê Crepúsculo, Harry Potter. Então, né? o Harry Potter, Relíquias da Morte Parte 1, eu fiquei só
puto porque não me entregou nada muito interessante. E quando eu parecia que até acabou. Então, né? e eu não tava... E eu falei, beleza, não tô nem com vontade de assistir o próximo. Ao contrário desse que eu terminei com, tipo, mano, eu preciso que saia amanhã. Exato. E é uma coisa... Sorte sai logo. Esse é um sentimento excelente, inclusive. E assim, é diferente também, por exemplo, de Ultimato e... Guerra Infinita. Guerra Infinita e Ultimato, né? Tipo, acaba também a plot, tipo, putz, todo mundo sumiu, só que acaba. Fechou. Ali, todo mundo sumiu e a gente vai ter um ano aí com todo mundo morto. Finaliza a história ali, o plot, e ele dá um twist e acabou. Exato. O Homem-Aranha, através do não, Aranhaverso, ele dá o twist e desenvolve o twist. E mostra o que vai acontecer. Então você fica tipo assim, meu Deus, eu Então, preciso disso. As últimas cenas do filme são a Gwen abrindo um portal e chegando com esses Homem-Aranhas na realidade do Miles. Do Miles ou da Aranha do Miles? Só do pra Miles. me Do situar. Do Miles. Quando a gente fala a realidade do Miles, é a original dele. Os Homem-Aranha... Alguns Homem-Aranha do 2099 também na realidade do Miles, esperando o Miles aparecer pra lado do prender ele. 99. E o Miles literalmente preso pelo Prowler e o Coisa, depois de conversarem, e o Miles fazendo o poderzinho de choque pra se soltar. E acaba aí, liga. Nossa, acaba. Então o filme vai ter que começar diretamente, assim, liga. Mas isso é honestíssimo, pô! Mas tem essa parte que eu entendo isso em séries, mas, tipo, no cinema, o que eu fiquei puta, porque teve, por mais que eu não me importe com essa franquia, mas eu tô com medo de se tornar igual o DLC de jogo que, tipo, o pessoal só foi aceitando e foi acontecendo. O Velozes e Furiosos, o último que teve, ele literalmente acabou com o avião com os personagens principais caindo, você não sabe se sobreviveu, e o personagem principal pulando de uma represa com uma explosão de fundo e você não sabe o que acontece. Ele vai sobreviver, óbvio. Mas, tipo... Depende, são se dois a franquia filmes... sobreviveu. Então, são dois filmes muito grandes que já teve nesse ano, que tiveram um final assim... Que me incomoda um pouquinho. Fica aquele negócio meio... Putz, vão começar a fazer isso e isso não é uma coisa que é legal de se fazer. É um novo modelo que eles estão... Estão trabalhando. Mas tem que dividir bastante também o volume disso, sendo que um é parte 2 de 3, o outro é parte 10 de Foda-se. Sim. E o outro, a comparação óbvia, querendo ou não, é com um filme de Marvel. E você compara um Guardião da Galáxia, que é o terceiro ato, uma conclusão incrível de uma saga muito maneira. O que eu acho... Então, mas... veja bem, o que eu acho que pode estar acontecendo agora nessa transição de eras você tem filmes para cinema e você tem filmes para TV ou streaming, que são construídos ali. Os filmes agora que estão saindo pro cinema, eu acho que eles já estão pensando quando ele for pro streaming. Porque aí a hora que ele chegar... e ele acabar desse jeito, a pessoa vai falar, beleza, já vou pro próximo. Não, é mais a mentalidade dos estúdios de grandes franquias agora. Querendo ou não, o universo Marvel ter dado certo meio que estragou as outras empresas que querem... Isso é complicado. Porque, querendo ou não, o MCU começou com essa moda de serializar. Querendo ou não, cada filme do MCU é um capítulo de uma série. Sim. E até O problema é legal, só que o problema é que, assim, geralmente os filmes do MCU, eles deixam uma cena pós-créditos ou uma hintzinha pro que vai ser os próximos. Isso. Dificilmente tem a coisa mais em aberta que tem até hoje do MCU foi o Infinity War pro Endgame, e ainda assim é um negócio que teve uma conclusão pra aquele filme. Não, o Infinity War tem um arco perfeito ali, tá ligado? O que eu não senti pra esse filme é que teve uma conclusão pra esse filme e deixando uma ponta pro próximo. Não, ele acabou no meio. Ele teve ali um monte de coisa que aconteceu, teve uma conclusão pequenininha pra um personagem e deixou tudo o resto... Tudo aberto. Tá tudo aberto. Depois. Eu acho que é uma coisa que, questão de... Eles podiam ter editado melhor esse trecho final e podia ter ficado um pouco mais dinâmico pra não incomodar tanto, mas ainda assim, é uma coisinha que me incomodou só. Mas... vai ter a parte 3, os diretores pelo ouvir falaram que não vai ter 4, 5, 6, vai concluir só na parte 3. Tem previsão de quando sai essa terceira parte? 24 de março? 24. Eu acho que era 24 ou 29 de março. Acho 29. 29. Menos de um ano. 24, Menos de um ano. Se não adiar. Porque, que nem a gente falou no último Week, nenhum dos diretores e produtores está garantindo que vai sair. E também greve de roteirista também, né? Não, mas acho que não. O roteiro já tá pronto, né? Porque o filme já estava sendo feito. É que a animação, é verdade. Mas o problema é que ainda tem muito trabalho para fazer. Se eu não me engano, esse foi adiado, não foi? Desse ano? Sim, ele já porque tinha sido não adiado. tinham finalizado e aí deu uma adiadinha, né? Esses dois filmes foram adiados. Esse filme já era pra ter saído uns meses atrás. Não, tá, mas adiar pra ficar um material maneiro... Sim. Não, mas assim, super valeu a pena. Tá ligado? Eu entendo que parece estranho porque
É um pós-fácil gigante, né? É. Você Só vai que entender. assim, Imagina o final do Retorno do Rei. Lembra Certo. o final do Retorno do Rei que tem vários momentos que vai tendo... Não, se acabar aqui, beleza. Se acabar aqui, beleza. Oh, mais um final, mais um final, mais um final. Só que imagina isso num filme do meio, não no filme que tá encerrando tudo. Ok. Tipo, é essa sensação que eu tive. Tipo, não, beleza, se você encerrar aqui, tá bom pra mim. Daí, não, pera. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. mais um pouquinho, Mas mais um pouquinho, você sempre quer mais um pouquinho. É, então, Só só que aí que... acabou mais um encerrou onde ele não pouquinho. queria. Esse que é o Exatamente. problema. E daí, tipo, porque tinha coisas, tinha revelações que podiam ficar mais pra frente. Tinha. Até o próprio diálogo do Miles com o Miles daquela realidade nova podia ficar mais pra frente. Se acabar só com aquele gancho lá de que ele tá na outra realidade, tipo... É, sim. Tem vários momentos ali que eu via... Uma conclusão mais honesta. Como editor, eu acho que daria pra ter dado uma reduzida e deixado essas várias Ele virar pra mãe dele e falar, eu sou Homem-Aranha, ela falar, quem é o Homem-Aranha? Pum. Isso. E não tem cena pós-crédito esse filme. Nenhuma. Não tem. Não. Não, nenhuma. Não tem como. É, então. É, não. Não tem como. Mas Ou então, até mesmo a cena da Gwen chegando com os aranhas que ela recrutou poderia ter sido facilmente uma cena uma pós-crédito cena desse pós-crédito filme. desse filme. Tipo, funcionaria. É, mas enfim, é um detalhezinho que me incomodou ali na hora, porque, tipo, não é nem tanto por causa do filme, mas é que eu tenho medo disso virar moda e um monte de empresa querer começar a fazer esse negócio porque vê que, querendo ou não, é dinheiro meio que fácil, digamos Desculpa, assim. Xande, mas eu acho que já virou moda. Eu acho que é... Eu acho que, Eu acho que vai vir forte é isso o que daí. vai vir pros próximos. Do mesmo jeito que virou moda ter cena pós-crédito, depois do crédito e mais crédito e outra cena, tipo, vai ser moda terminar do nada. Isso é ruim no geral. No geral, Não, eu acho assim, ruim. vamos lá. É que esse filme, legal, tipo, um filme acabar assim, putz, legal. É, então, Agora Não, vai esse e é ficar o Homem-Aranha, que, É, porra, é esse gigante, é o Homem-Aranha. Esse tá é ligado? o filme, inclusive. Tipo, É. esse é um filme foda. O problema é que vai ter um monte de filme mediano, igual era os Relíquia da Morte da Vida e os Exatamente. Crepúsculo da Vida, que vai querer fazer isso e, mano, E só vai dar no saco. Mas É, enfim. É que é complicado por causa do peso, tá ligado? É. Tipo, se é um filme do Batman, pô, é o Batman, tá ligado? Mas se é qualquer filme, fica complicado. Detalhe, eu acho que se fosse um filme do Batman, também ia dar ruim. Por causa que o Batman, querendo ou não, nos últimos tempos, ele tava bem queimado. No último filme, ele foi bem. E mais ou menos. E né? mais ou menos, que não é Perto todo mundo que- que gosta. Tem um monte de gente que critica. Então, Tem assim... o Flash vindo aí pra gente ver. Isso. Não, assim, mas. vamos supor, se o Batman, que a gente viu no ano passado... ano passado, The né? Batman. The Batman. The Batman. Tivesse terminado desse jeito... Dificilmente. Eu acho que ninguém ia gostar. Tipo, muita gente ia odiar. Mas ia esse ser o filme. primeiro filme, esse é o ponto desse a filme, é que diferença ele é o filme 2. Então, próximo episódio do podcast, a gente vai falar sobre Flash. Flash. Finalmente. Caraca, esse podcast do Flash tá adiando há quanto tempo? Esse filme era pra ter Usando saído em aí. 2017. Mas o Ezra Miller aconteceu. É, Mas. Flashpoint. Enfim, as notas é 9, 10, 10, é isso Isso. mesmo? É isso. Sério, tipo, de animação, não Não, tem o não que tem bata o Homem-Aranha. Não tem. Eu acredito. De melhor filme do ano, Ó, até agora, acho que Pergunta honesta fica de ali, ser ó. feita. Pra mim, fica ali com o Guardiões. É que é muito diferente. não é perfeito porque não aparece o Spider-Man. É. Não tem Leopardon? Não Não tem tem. Leopardon, Aí mas você deu quem sabe spoiler fica pro pesado. próximo. Não parece Quem o sabe fica pro- Homem-Aranha italiano. Não aparece o Homem-Aranha italiano. Mas quê? Então, e também não tem participação dos outros. A participação que tem dos Homem-Aranhas live action também é, tipo, mostrando trechos dos filmes antigos. Ah, só ok, também, não então. é... Não. Não é nada de. Numa projeção holográfica, assim, já era. Mas, tipo. Mas é um puta filme. Puta filme da hora. É muito bom. Ai. A gente conseguiu falar bastante coisa com alguns spoilers, mas deixar bastante surpresa pra eles ainda, eu acho. Isso daí. Aí, ó. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, mas vieram assim mesmo ouvir a Bem-vindo ao nossa meu time. opinião por algum motivo. A gente não vai fazer parte de comentários hoje? É, eu ia perguntar isso É, agora. também. comentários. Eu ia perguntar isso Vamos agora. ler Não Então, vai peraí, ter. deixa eu fazer de novo. Deixa eu voltar pra cá. Deixa. Reseta. Então essa foi a nossa opinião sobre o filme. Deixa aí embaixo nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre o filme. Mas... Eita, nós! Que ele começou fazendo barulho aqui. Bora, vamos pra categoria. Bora, vamos para a leitura de comentários do último podcast. Peraí, que eu Opa! cliquei no podcast errado. Cadê? Ah, tem um outro capa. Tem uma capa agora. Olha lá outra com áudio. Desculpa aí, galera. Vamos lá! Não.
Kaique nos lembrou de novo que a gente precisa colocar no podcast. No Spotify. O Kaique nos lembrou de novo que precisamos colocar no Spotify. E sim, em breve, talvez aí até o 5º a gente coloca no Spotify. Mas bom Tá bom? prazo, bom prazo. Ah, bom vai, prazo, ó, honesto. vai, ó. sentado, Kaique. Eu não vou fazer suas vontades. O prazo é eventualmente. Vai acontecer. Tá na correria. Vai. Eu posso ler todos? Ah, fica à vontade. Eu vou, Você tá por aí favor, bobeando? leitora Não, oficial. eu tava com ele aberto aqui também, mas já fechei. O nosso podcast anterior foi o do Guardiões da Galáxia? Não. Foi do Showcase Showcase. da EA. É. Lembrando, o último podcast foi do Showcase, então... Ana lê os comentários e a gente comenta sobre os comentários. Isso. Exatamente, porque como eu não participei, eu vou ler os comentários. Você Fechou. participou, você tava meio ausentona. Mano, eu não fazia ideia do que vocês estavam falando. Inclusive, teve um monte de jogo da hora esse fim de semana ainda nas novas Nossa conferências. Mas senhora. enfim. Inclusive, queria dizer que eu arrasei nos cortes. Que coisa. No corte que você dá, assim, pra câmera mudar, entendeu? Ah, tá. Tô zoando, é brincadeira, não faço ideia. A Ana Tramontina falou isso. Vamos lá. O Corta- Starzinho mandou. Tô achando esses podcasts muito bons. Consegui terminar esse hoje. Achei o evento legal. Miranha 2... Desculpa. Miranha 2 com certeza é o que eu tô mais animado. Eu pensei em nome do podcast que seria Gcast. Foi a minha primeira criatividade. Conseguir pensar. Podia ser GeForce. O Homem-Aranha, inclusive, eles já revelaram, né? Algumas imagens novas. O boneco revelou na edição exclusiva. Ah, não. Na conferência que teve da Summer Game Fest, o cara revelou a data de lançamento e também mostrou umas artes. Uma arte, inclusive, que é o Miles e o Peter enfrentando o Venom. E ele confirmou que o Venom não vai ser o Ed Brock. Mas eles falaram que vai ser uma história original do Venom. Então, É vamos que a ver versão quem exclusiva vem como estátua do Venom com os dois Homem-Aranha. E é linda. É bem bonita. bem parece bonita Meu mesmo. Deus do E céu. a galera manteve aqui nos comentários, tipo, de qual seria o melhor nome. Deram um nome, assim, de... nome do podcast pode ser... Geek Pode Bem ser. Livre, vou rever. Tipo, gostou. Bem livre. E teve bem uma pessoa livre. que falou assim que poderia ser podcast sem nome. Só que já existe um podcast sem Sim. nome. É daquela... Esse é o nome dele? Eu Ele não é o nome lembro o dele. nome. É o da Clara Castanho. Ele é um vórtice, Sabe, né, cara? Tipo, ele é um Quem loop foi que infinito, fez né, esse cara? comentário? Você leu o comentário da pessoa? Tem que falar o nome da pessoa, né? Ah, tá bom. O Vitor Silva Araújo... Ah, o Vitor! Ele falou que podia ser podcast sem nome, mas já existe um podcast que chama podcast sem nome. E se o nome for podcast Com nome. sem nome, que já... Não, podcast que já existe sem nome. Podcast com nome. Podcast com nome que já existe. Me perdi. Isso, obrigado. Nossa Senhora. Era mais ou menos isso. Gosto do loop Mas, infinito. então, agora o real oficial, somos podcast Geek Bem Livre. Podcast Bem livre. Isso, é assim. Podcast bem livre. Wiki ainda é o nome do Bem canal. E Até isso, porque teve- as pautas são as mais variadas do universo, né? Então, bem livre, acho Eventualmente bem honesto. vai ter uma pauta livre também, porque não é Sempre sempre que tem. tem assunto. Exato. Não, mas a gente já sabe o próximo assunto, que é Flash. O próximo assunto é The Flash. Ah, vai ser difícil escapar, né? É isso aí, galera. Não se esqueçam de participar aí nos comentários pra gente ter o que ler no próximo capítulo. E até lá. Falou. Tchau, tchau. Eu ia falar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não, Ah, Pode falar, é isso então. aí, Pode faz falar? tudo aí, time.